qual que ele sabe pedir, né? E também, semana passada falamos sobre os princípios do Pai Nosso, e hoje eu trouxe para a gente falar sobre uma coisa que tem tudo a ver sobre os nossos estudos, sobre as nossas orações, né? Que é referente aos 10 mandamentos. Então nós vamos falar hoje sobre os 10 mandamentos da lei de Deus. Sabemos que, segundo a lei judaica, esses 10 mandamentos se dividem em 613 mandamentos, só que os 613 mandamentos provêm dos 10, mas dos 10 mandamentos provém de 2, e desses 2 provém um. Então existe um mandamento base, o mandamento mais importante, né? Aí se a gente for perguntar, as pessoas falam: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Não. O primeiro mandamento da lei de Deus é: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Esse é o mandamento base, é o mandamento importante, é o mandamento que dá início a toda a palavra. Então, o primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da casa do Egito, da terra da servidão. Êxodo 20, capítulo 2. E muitas das vezes a gente fala, vai falando, fala. A gente lê isso aqui várias vezes, lê, e a gente não entende, porque a gente só está lendo. Então hoje eu vou tentar trazer para a gente aqui, basicamente, baseado nas escrituras originais, para que a gente possa entender um pouquinho mais o que é verdadeiramente uma oração dessa, o que ela quer dizer para a gente, o que está falando para a gente aqui a cada instante, a cada versículo desse, como um mandamento para nossas vidas, para a gente poder entender. Aí você vai entender o porquê da oração, o porquê das coisas que nós fazemos, o porquê das coisas que nós seguimos, o porquê da obediência, o porquê do amor ao próximo, o porquê da honra. Está tudo baseado aqui nos 10 mandamentos. Então não vamos falar os 613, porque também a gente fica aqui no tempão, né? Mas você falar sobre os 10 é a base de tudo. E esses mandamentos tem gente até hoje que não entende o que ele está dizendo. Tem gente até hoje que não entende o que ele fala. Então vamos lá. Esse mandamento, o primeiro mandamento, é dividido em 2 partes. O primeiro: eu sou o Senhor teu Deus. É um padrão de relacionamento dele conosco. Então, é aquilo que a gente sempre fala, que nós temos que começar orando, dando toda a honra, glória, louvor e majestade para ele. Então, eu sou o Senhor teu Deus, eu estou dizendo para ele que eu tenho alguém sobre a minha vida, alguém sobre a minha liderança espiritual, alguém que tem um ser superior sobre a minha vida. E quando a gente fala em oração, a gente entende que a oração é um ser inferior, que somos nós, se dirigindo a um ser superior, que é o nosso Pai. Essa é a oração. Não é por muito falar. A oração é você abrir tua boca e conversar com o teu Pai. Como nós falamos quando éramos crianças, pedíamos aos nossos pais. Hoje os nossos netos pedem a gente, os nossos filhos pedem a gente, e a gente não nega. Então a oração é isso: é você conversar com o Pai, entregar na mão dele, colocar as tuas necessidades na mão dele, o que você precisa na mão dele, mas deixar que ele faça. Aí quando entrega teu caminho ao Senhor, só confia nele, mas ele fala, o salmista fala isso. Então, entender que eu sou o Senhor teu Deus, é o relacionamento, que te tirei da terra do Egito. E aqui está o padrão de relacionamento. Eu sou o Senhor teu Deus, aquele que te tirei da terra do Egito. E aqui o relacionamento do pai com o filho. Então, se eu sou o teu Deus, eu cuido de você onde você estiver. Eu tiro você do Egito, eu tiro você da lama, eu tiro você do monturo, eu tiro você da onde você estiver e trago para mim. Eu guardo a tua vida e te conduzo. Então, é necessário a gente ter relacionamento com ele, experiência. Por isso que o primeiro mandamento é isso: eu sou o Senhor teu Deus que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, não basta conhecer, não basta ler, não basta a gente poder simplesmente digitar isso, recitar isso. Você tem que entender o que está escrito aqui nas Escrituras. Então, o objetivo disso tudo aqui é você, o primeiro mandamento é você declarar fé. Entendeu? Fé
no Pai, fé naquele que você acredita, fé naquele que você diz que serve, e declarar que Ele é o eterno. E a fé se resume a coisa simples. Quando a gente obedece, a gente tem tudo. A fé é você obedecer. Mas fé e obediência andam juntas. Você pode dizer que tem fé, mas se você não for obediente, não adianta nada. Agora, se você for obediente, com certeza você tem fé. Então, para a gente entender isso, o Senhor está querendo dizer que Ele é o maior interessado em se relacionar conosco. Nesse primeiro mandamento ele fala: eu sou o maior interessado em me relacionar com vocês. Não é você que está interessado em se relacionar com o Senhor, não. Ele é o maior interessado em se relacionar comigo e contigo. Então, quando ele fala de fé e obediência, ele está falando: se você andar nos meus caminhos, ainda, como diz lá o salmista, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema mal nenhum, porque eu estou contigo. Então, onde ele está dizendo que ele está comigo, está contigo, ele está dizendo que está nos guardando, está nos acompanhando. E o maior mandamento que tem, diz que eu estarei, o maior mandamento que tem, segundo a gente fala, a promessa de Deus, que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, os 10 mandamentos são únicos. Eles representam o relacionamento do pai com o filho. E são princípios eternos. São princípios que Deus deixou lá. Se deixou lá, é porque a gente precisa praticar. Se ele deixou lá, Moisés recebe as tábuas, aí quando está lá gastando o santuário, Moisés desce, que o povo está pecando, Moisés desce, pega as tábuas, quebra, joga fora. Cadê a palavra? Estava escrito lá, Moisés já sabia, mas joga fora ele. Moisés vai lá, derruba o bezerro, taca fogo, faz o pessoal beber, moe aquele ouro do bezerro na água, faz o pessoal beber, e aquilo era para a condenação deles. Aí Moisés depois sobe de novo, aí agora ele tinha que, lá ele recebeu as tábuas, agora ele tinha que fazer. Então Moisés vai lá, faz as tábuas, leva e traz de novo o mandamento. E se ele teve que subir 2 vezes e trazer o mandamento, é porque é importante para a nossa vida. Então, a gente tem que entender que a honra, como está aqui o primeiro mandamento, a honra, a glória e o louvor são sempre para Ele. Não é para mim, não é para você, não é para ninguém. A honra, a glória e o louvor é sempre dele. Ele não divide a glória com ninguém. Então, a gente vê lá, essa palavra mandamento, em hebraico é mitzvah, né? Que significa você se conectar com o Eterno, você está conectado com Ele. Então, e esse é o objetivo dos mandamentos, a gente se conectar com o Eterno. Então, quando ele fala, todo o relacionamento que ele quer para mim e para você, é nos conectando. Não é você ficar pedindo aquela oração de mendigo que a gente aqui não faz, né? Mas que a gente vê muita gente fazendo: Senhor, eu preciso, me dá, eu preciso disso, eu preciso daquilo, Ele não quer saber disso, ele sabe que tudo que a gente precisa, ele sabe, basta você falar com ele uma vez só. Entendeu? Então, a gente tem que entender que ele está aqui, o maior interessado em nos esclarecer tudo e colocar tudo na nossa vida. E quando ele constrói, nós construímos, né, porque a dele já está pronto, quando nós construímos essa base de relacionamento, nós vamos ser bem sucedidos em tudo. Então, se os irmãos quiserem perguntar alguma coisa, por favor, levanta a mão e a gente para e pergunta, tá? O segundo mandamento fala lá: não terás outros deuses diante de mim. Esse talvez seja um dos mandamentos que foi mais mal explicado dentro da igreja, porque hoje, infelizmente, inclusive nas igrejas evangélicas, tem Deus para tudo, né? Tem gente que endeusa o pastor, tem gente que endeusa a parede, tem gente que endeusa a bandeira, tem gente que endeusa o púlpito, mas diz que é para ele, não tem outro Deus diante dele. O Deus é ele que faz. Então diz que quando ele fala: não terá outros deuses diante de mim, ele mostra que o Eterno tem ciúme de mim e de você. Ué, o Eterno tem ciúme? A palavra de Deus diz que o Espírito tem ciúme, sim, porque a criação, você é dele, eu sou dele, nós somos dele. E quando a gente quer se afastar para dar uma voltinha lá fora, ou quer fazer algo que esteja fora da vontade dele, ele fica com ciúme. Ele está falando: a minha criação está querendo exercer livre-arbítrio. Fala, meu irmão. Apóstolo, de quando diz
já lá do início, eu sou o Senhor, teu Deus, veio à minha mente de que, lógico que Deus não precisa se apresentar, mas ele se apresenta. Então, quando ele diz, já para dizer para o povo de Israel, né, Moisés falar para o povo, ali parece na minha mente uma apresentação, já dizendo quem ele é. Eu sou o Senhor. E essa palavra Senhor, né, parece também tem como tradução dono, né? Eu sou o teu dono. Isso. Então, antes de tudo, sempre alguém tem que obedecer ao seu superior. E quem é dono sempre é superior ao seu subordinado, né? E daí, olha, te tirei. Quer dizer, você estava escravo, você saiu de uma mão ruim, que eu te tirei como dono seu, para colocar nas minhas, para te abençoar. Isso. E quando a gente fala que, eu sempre falo, eu te abençoo em nome de Jesus, o nosso Rei, Senhor e Salvador. Então, quando eu declaro que Ele é Rei, eu tenho que fazer a vontade dEle. Quando nós declaramos que Ele é Rei, nós temos que fazer a vontade dEle. Então, muitas vezes as pessoas falam, meu Senhor e Salvador. Tudo bem, pode ser teu Senhor e Salvador, mas se Ele for nunca Ele for teu Rei, não adianta nada. Então ele tem que ser primeiro o teu rei, para ser seu Senhor e ter seu Salvador. Ele é seu Salvador, mas se ele não for teu rei, Senhor, não adianta nada. Porque até o diabo diz que salva. Mas só quem salva é o rei, o Senhor e o Salvador. E quando ele fala o eu sou, é quando ele fala lá para libertar o povo lá, né? Moisés vai libertar o meu povo. Mas eu vou dizer quem foi, diz que o eu sou te mandou. E quem é o eu sou? Segundo algumas traduções o eu sou eu sou aquilo que você precisa que eu seja. Eu sou aquilo que você precisa que eu seja. Então, se você, como ele está doente, ele é o Deus da cura. Se você está precisando de ajuda, ele está lá. Se você precisa de consolo, ele está lá. Se você precisa de qualquer coisa, ele está presente. Aí, eu vi um filme uma vez falando sobre esse tema. E Jesus aparece como uma criança no filme. Jesus aparece como uma pessoa de cor, uma pessoa, uma mulher, aparece como um rico, aparece como um pobre, várias facetas de Jesus no filme. E aí, vendo o filme, não estava conseguindo captar. Aí o Senhor disse ele trouxe a palavra para mim: eu sou aquilo que você precisa que eu seja. Se você é pobre, eu sou o pobre. Se você é o rico, eu sou o rico. Se você é de cor, eu sou de cor. Se você é branco, eu sou branco. Se você é isso, eu sou isso. Eu sou aquilo que você precisa que eu seja. Em todos os lugares que você estiver e declarar eu sou aquilo. Então, eu sou aquilo, ou eu sou aquele que está falando com Moisés, eu sou aquilo que você precisa que eu seja. Então, eu entendi. Aí, muita gente criticou esse filme na época, porque estão mostrando Jesus de vários jeitos. Mas até hoje mostram Jesus para a gente, uma foto de Jesus que não é idêntica. Até hoje mostram para a gente uma foto que a gente não sabe qual é. Então, quando ele fala que não terás outros deuses diante de mim, ele está falando que nós só temos um Deus. Só temos um Senhor, um Rei, um Senhor e Salvador. Só temos um a quem recorrer. Então não adianta ponto de contato, não adianta. Eu fui da época de breve, né? Fazia um brevezinho, negócio de patuar, né? Minha mãe foi do espiritismo que fazia isso. Eu lembro que fazia isso na época no começo do ano com romã, carocinho de romã, botava, tinha que andar com aquilo no bolso, entendeu? E ponto de contato. Um monte de coisa, aí tem que entrar, bater na porta, na parede, isso é ponto de contato. O Senhor diz que você não precisa disso. Ele é o teu único e suficiente Rei, Senhor e Salvador. Então ele fala, você não pode ter outros deuses diante de mim, você não pode ter outros motivos de adoração diante de mim. Nós temos um líder, na nossa igreja nós temos uma pessoa que dá paternidade para a gente, é o nosso líder, mas ele é o nosso líder, mas a adoração não é dele, a adoração é do Pai. A honra e a glória tem que ser do Pai. Nós vamos honrar o nosso líder como a gente sempre honra, entendeu? Então, como me honram, como honram os pastores da igreja, nós vamos aprender o que é honra e sabe o que é honra.
mas diz que o Eterno não divide a glória dele com ninguém. Então, quando a gente vem para uma igreja só por causa do líder, a gente está adorando outros deuses. Eu só vou para a igreja porque fulano de tal vai estar lá. Você está adorando outro Deus. Eu só vou porque vai o pregador bonito lá que fala o CPF, identidade, não sei o quê. Você está adorando outro Deus. Eu só vou porque o irmão ou a irmã louva bem. Você está adorando outro Deus. Você tem que vir para adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você tem que estar aqui para isso. Então, esse é o segundo mandamento. Você não pode ter outros deuses diante de mim. Eu sou o teu Deus, que te tirei da terra do Egito. E Ele é o único, eu sou um. Entendeu? Então, quando Ele fala, você não pode Jesus é o Filho de Deus. Mas Ele fala, não terás outros deuses diante de mim. Você tem que orar ao Pai no nome do Filho. O Filho você tem que usar. A Bíblia diz que nós temos que usar o nome do Filho. Tanto que Jesus fala, quando vocês forem com missão dos discípulos, vocês vão de 2 em 2 e em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos, 5.000 mãos não mortíferas não rodando, em meu nome. Mas você não ora a Jesus, você ora ao Pai em nome do Filho. Jó, no capítulo 9, ele fala assim, queria eu que tivesse um intercessor entre mim e Deus, porque pudesse botar a mão. Jó está falando de quem? De Jesus Cristo. Lá atrás, Jó está falando de Jesus. Queria que tivesse um que botasse a mão no meu ombro, não. É a ponte, Jesus é a ponte, mas a oração tem que ser com o Pai. Ele não divide a glória nem com o Filho, a glória é dele. Então, entender isso, quando a gente, qualquer coisa que tire a gente do foco do Senhor, nós estamos adorando outros deuses. Qualquer coisa que para nós vire, tire Jesus do centro da nossa vida, né? Tire o Senhor, o Rei, o Senhor da nossa vida, é foco de adorar outros deuses. Então, quando eu falo, pedimos, e nós até falamos aqui durante as nossas reuniões sobre a oração, mas eu falo no nome de Jesus, não tem problema, porque a Bíblia diz que nós temos que falar no nome dele. O nome dele é sobre todo nome. Mas a minha oração tem que ser dirigida ao Pai. No Pai, no nome do Filho. Ele é o advogado, é ele que julga a minha causa e a tua, ele vai pegar as petições e entregar para o Pai. Então, tudo que o Espírito leva, antes de chegar no Pai, passa por Jesus. Para que filtrar para a gente falar. Mas o Pai deu a Jesus toda a autoridade, né? Sim. Mateus 28 fala isso. Eis que me dá toda a autoridade no céu, na terra e fora da terra. Então, a autoridade toda é dele. Tudo é dele e vamos usar no nome dele. Mas a nossa oração tem que ser sempre para o Pai. A oração é para o Pai em nome do Filho. O Pai tem que receber a oração e o Filho conduz. O terceiro mandamento, ele fala, não eleve o nome do Eterno, teu Deus, em vão. E como a gente faz isso, né? Gente, que eu estou falando porque muitas das vezes a gente acaba errando, e eu também. Entendeu? Então, o nome dele não é mercadoria de feira para na boca de todo mundo. O nome do Senhor não é motivo de brincadeira, não é motivo de chacota. O nome do Senhor não é motivo de qualquer coisa. E hoje a gente vê ridicularizar em nome do Eterno toda hora. A gente vê esses movimentos aí que são feitos aí, toda hora ridicularizando o nome do Eterno, toda hora falando mal da pessoa do Eterno através do seu Filho Jesus. Então nós temos visto aí aberrações sendo feitas aí por esses grupos aí de gênero, mudança de gênero, né? Não dá nem para falar que é tanta letra, né? Não sei o que, não sei. É tanta letra que eu não sei nem falar aquilo. Mas aí você vê isso. E aberrações são faladas, são feitas, e fica por isso mesmo. E o Senhor diz que é para você não brincar com o nome dele. O nome dele não é brincadeira. O judeu tem um temor tão grande desse versículo que ele não pronuncia o nome de Deus em qualquer lugar. Diz que quando eles estavam cativos, eles foram levados para a Babilônia, eles não falavam o nome de Deus. Eles oravam, mas não falavam o nome de Deus. Aí, para quê? Para que o inimigo não fizesse chacota com o nome do Eterno.
a responsabilidade, o cuidado que eles tinham de não usar o nome de Deus em vão. E eles têm até hoje. Tanto que, se você pegar, eles não usam o pronome eu. O judeu não usa o pronome eu, porque ele conhece que o eu é um só, é o eu sou. Então, quando ele fala para a gente não brincar com o nome dele, é porque o nome dele está acima de todo nome. O nome dele é indecifrável, né? Porque é o tetragrama. Falou isso. Se não me engano, até de quando estão escrevendo, para quando escreve Yahvé, eles trocam a pena, a caneta, para colocar exclusivamente. Eu já ouvi falar disso. Isso. Especial. O cuidado, inclusive, se você pegar eles, quando eles transliteram um texto, a palavra Deus não tem uma vogal. Isso, braço. Ele tem um hífen e não tem uma vogal, porque eles não pronunciam o nome do Eterno. Entendeu? Sabemos que Deus é só um dos nomes, é um substantivo, né? Mas o nome dele é indecifrável, né? YHVH. Eu sou aquilo que você precisa que eu seja. Fala. Quando a gente fala assim, eu sou, é um prefixo, né, que Deus utiliza. Quando nós verbalizamos, eu sou ruim, eu sou boa, eu sou má, a gente está falando o nome de Deus em vão? Você não está conhecendo. Quando você conhece, você não fala. Na realidade, quando a gente usa aí, eu sou o cara, eu sou isso, eu sou aquilo, você está buscando a glória para si. Você está buscando glória para si. E está tirando a glória dele. Então quando você fala, eu sou o cara, eu também. Quando eu sou uma pessoa má, eu não um adjetivo. Quando você está se depreciando, é a mesma coisa. Você está falando que o Eterno não é nada na tua vida. E se Ele te deu a vida, é porque Ele quer alguma coisa de mim e de você. Então, se Ele nos deu esse momento, é porque Ele quer alguma coisa de nós. Então, quando eu uso eu sou, eu estou dizendo que eu estou querendo ser mais do que Ele, eu estou me comparando com Satanás. É por isso que eu levei essa reflexão, que se a gente está falando, né, que essa parte não terá o nome do nosso Deus em vão, quando a gente então usa esse prefixo adicionado a um adjetivo bacana ou não, a gente está de uma certa forma então exercendo esse versículo aqui. Sim, o nome de Deus em vão. Você está botando o nome de Deus em vão. Porque você está chamando a glória para si, para dizer, eu sou o cara, eu sou o bom, eu sou isso, eu sou aquilo, você está chamando a glória para si. Você está roubando a glória dele. E quando você está dizendo, eu sou ruim, eu sou péssimo, eu sou isso, você está dizendo que ele não presta, porque ele fez você ruim. A partir de agora, né, que a gente vai entender esses. Então isso, porque a gente tem o tempo da ignorância. Entendeu? Por isso que eu estou falando, a gente. Quando a gente. Por isso que eu estou falando que a gente traz um estudo aqui para a gente poder aprender um pouquinho mais. A gente que eu estou falando, eu também. Entendeu? Aprender mais, porque muitas das vezes, como eu falei ali no começo, a gente está orando errado. Mas o Senhor conhece o meu coração, Ele sabe do coração, sabe da intenção, mas Ele quer que você ore certo, Ele quer que você faça as coisas certas. Ele não quer que você continue fazendo errado. Entendeu? Então, quando Jesus vai e perdoa as pessoas, no caso da prostituta, vai perdoar todos os teus pecados, vírgula. Vai e não peque mais. Essa frasinha no final tem muita gente que esquece quando prega, né? Jesus fala para a mulher, cadê Deus? Nem eu. Vai e não peque mais. O que ele está falando? Eu sei que você vai continuar pecando como ser humano, mas pelo menos esse que eu te perdoei, vê se não peca mais. Vê se eu tomo AVC, né? E não peca mais. Aí perguntaram para mim o que era AVC. Eu falei, vergonha na cara. Então, é interessante que a minha mensagem sempre, quando eu posto lá, o ainda dá tempo, não era ainda dá tempo. Eu botava a mensagem embaixo, assim, falta vergonha na cara. Aí um dia me chamaram e falaram assim, é muito agressivo quando você fala que está vergonha na cara. Eu falei, por que eu estou falando uma mentira? Ele falou, não, mas falta vergonha na cara, as pessoas ficam chocadas. Eu falei, tá legal, eu vou tentar mudar. Aí fiquei orando, e um dia o Senhor falou assim, bota ainda dá tempo. Aí eu botei ainda dá tempo, aí perguntaram para ele, por que ainda dá tempo? Eu falei, porque ainda dá tempo de tomar vergonha na cara. Só que eu não boto o resto, eu boto agora ainda dá tempo. Né? Mas convida.
Então, o quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Esse mandamento ordena trabalhar 6 dias e o 7º descansar. Agora, quem não trabalha, não precisa guardar o sábado, o cara já não trabalha, não faz nada. Então, cara, a expressão vagabundo, né? Vai guardar o sábado para quê? Se ele já não trabalha os outros 6. Diz que tem que ser trabalhar o sábado, você tem que trabalhar 6 dias e guardar o 7º. Quem não trabalha não precisa guardar. Por quê? Não faz nada, mas ninguém fica esperando cair do céu. Então, o 7º dia é o dia do descanso. Então, quem não trabalha não precisa descansar. Entendeu? Paulo mesmo fala lá em 2 Timóteo, né? Se alguém não quiser trabalhar, não coma. Então, quem não trabalha não tem direito a nada. Então, o Eterno, em memória dele, criou todas as coisas e nos deu um dia para o descanso. O 7º dia tem que ser separado para ele. Mas os judeus separam o sábado, nós estamos separando o domingo, talvez 2 horas só ou 2 ou 3 horas, né? Mas não interessa, o importante é que você tenha um momento de comunhão com o Eterno. Eu uma vez estava conversando com os irmãos adventistas, e ele falou assim: nós guardamos o sábado. Eu falei: e os outros dias você guarda? Ele olhou para a minha cara e respondeu. Eu falei: eu estou tentando guardar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Talvez eu não esteja fazendo igual o judeu, porque eu não estou guardando somente o sábado, mas eu estou guardando todos os outros dias. E se você guardar só o sábado também, e os outros dias fizer um monte de besteira, não adianta nada. Então, se o irmão guarda o sábado, deixa o irmão guardar o sábado, glória a Deus. Se ele está tentando guardar o domingo, glória a Deus. Se você está tentando guardar os dias da semana, glória a Deus. Não julgue os outros, deixa cada um fazer o seu. Porque o Pai está vendo a intenção do meu coração e do seu. Aleluia. O 5º mandamento, ele fala, se a gente ler aí na nossa Bíblia, diz aí: honra teu pai e tua mãe, né? Esse talvez seja o versículo mais mal escrito que está, o mandamento mais mal escrito da Bíblia, né? Se você for no texto original, eu estou falando para a gente aqui, trazendo baseado no texto original, não é honra teu pai e tua mãe. Vamos lá, lê de novo: sustente o teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na face da terra. O que ele está falando? É você sustentar teu pai e tua mãe com tudo que ele precisa, inclusive financeiramente. É você bancar o teu pai. O teu pai e tua mãe te bancaram a vida toda. Então ele está falando: sustenta o teu pai e tua mãe. Honrar que é sustentar. Honra o teu pai e tua mãe, sustenta eles, inclusive financeiramente, bancando a vida deles até o dia, até o fim dos tempos. Isso é honra. Fala isso. Um dos meus sobrinhos, inclusive, é aniversário ontem, ele é só 8 anos e pouco mais novo que eu. Mas, graças a Deus, Meus sobrinhos têm um respeito muito grande por mim. E o pai dele, por conta de ter uma outra forma de ideologia, ter vivido numa forma de homossexual, então eles eram muito separados. O pai dele não fazia nada por ele, sempre a mãe lutando pelos 5 filhos. E agora a mãe dele foi embora e eles, 5 filhos, graças a Deus, muito trabalhadores, sustentadores de suas famílias. E o pai muito mal, muito doente, ainda muito oposto à palavra de Deus, e ele veio falar comigo, meu sobrinho: poxa, mas tio, meu pai é assim, assado, tem esses costumes de vida, de relacionamento, faz isso, aquilo, o que o senhor acha? E muito precisado deles por causa de uma doença. Eu falei: olha, não importa o que o teu pai foi, o que ele nunca fez por você, sempre sua mãe, mas quando a Bíblia fala para honrar pai e mãe, a Bíblia não diz qual qualidade de que seria seu pai e sua mãe. Não fala de que para você honrar teu pai e tua mãe, se ele fizesse tudo por você, apenas diz: honra teu pai e tua mãe. Então, mesmo que tenha sido o pior pai e a pior mãe, você vai fazer assim, assim, assado. Aí ele, a irmã dele, fazem de tudo que pode pelo pai, pelo seu pai. Ele falou: obrigado, tio. Glória a Deus por isso. Porque é desse jeito que você vai ser honrado. Isso aí. Por Deus. Então, quando fala que honra teu pai
e tua mãe, ele está falando que você tem que sustentar o teu pai e tua mãe. Lembra de quando você era pequeno, que teu pai e tua mãe, muitas das vezes, sem condições, bancaram você. E é um versículo com promessa, né? E é o primeiro versículo com promessa. Ele diz que se você sustentar o teu pai e tua mãe, teus dias você vai colocar na face da terra. Então, quando a gente fala, às vezes fala de honra, não dá a abrangência toda que a palavra fala sustentar. A palavra original é sustente o teu pai e tua mãe em todas as suas necessidades. Está trazendo, como eu já falei, está trazendo, remontando a época que você era criança, que teu pai e tua mãe te sustentaram. Então, o versículo é muito bem claro, é muito bonito quando a gente lê. Sustente, mantenha, abençoe, cuide, trate bem. Mesmo que teu pai e tua mãe, como o pastor Luiz falou assim, não professem a mesma fé que você, mesmo que teu pai e tua mãe te julguem, honre teu pai e tua mãe, sustente teu pai e tua mãe. Pois não, minha amada? Eu tenho uma dúvida em relação a isso, porque eu conheço um caso que a mãe suga. A mãe suga. Ele foi educado a ser sugado. E hoje em dia ele tem uma família. E mal consegue sustentar a própria família. Mas a mãe exige que ele sustente. E se você botar na ponta do lápis, ela tem mais condições do que ele. E também eu tenho uma teoria. Quem deixa a herança é pai e mãe. Não é filho que deixa para pai e mãe. E aí, como é que se desenrola essa história? Vamos lá. Primeiro diz que o judaísmo diz que... Só mais um detalhe. Eu lembro em relação à minha mãe. Minha mãe morreu tem 4 anos. Foi uma época muito difícil para mim. Muito. Eu também doente e uma situação financeira. E quem sustentava, mesmo a minha mãe com Alzheimer, era minha mãe que sustentava. Isso. Mas a minha parte, realmente, como filha, eu também acho que essa parte foi deixada de lado. Porque até agora eu entendi o senhor falar que tem que sustentar em relação ao dinheiro. E a saúde? E quando a pessoa precisa do teu socorro em relação à saúde? No meu caso, financeiro não teria condições mesmo. Mas em relação a cuidar da minha mãe, ou honrar pai e mãe, como foi com meu pai há 22 anos atrás, quase, realmente não deixamos. Sim. Quando a gente fala sustentar, eu não falei só financeiramente, eu falei também financeiramente. Quando fala a palavra sustentar o teu pai e tua mãe, é também financeiramente. É você cuidar do teu pai e da tua mãe em todos os aspectos. Você podia não ter posses para bancar, mas você ajudou, você esteve lá, você compareceu. Minha mãe ficou doente 8 anos na cama. E a gente... Muitas das despesas da minha mãe eram pagas através da pensão da minha mãe e do meu pai, que ela recebeu do meu pai. Então, mas nós estávamos lá, minha irmã ficou 8 anos da vida dela cuidando da minha mãe na cama. Então não tinha ajuda financeira, mas tinha o sustento espiritual, você dando a tua vida em prol dos outros, você ajudando, abençoando. Agora, quando as pessoas, e a Bíblia diz que há casos em casos, a palavra de Deus diz que a gente tem que julgar casos em casos. Como tem pessoas que são, assim, como você falou, pessoas que sugam, querem só sugar para si, para si, isso tem que ser levado em consideração, analisado o caso e ver realmente o que procede ou não. Então, a gente não pode radicalizar. Agora, quando eu falo que eu tenho que cuidar e sustentar, a saúde, ajudar na saúde, ajudar em casa, lavar a louça, varrer a casa, lavar um banheiro, trocar a fralda, comprar fralda, dar um carinho, um beijo. Às vezes o nosso pai e nossa mãe estão precisando de um carinho, de um beijo, e a gente não dá. Porque eu acho que tem uma coisa também que dentro das igrejas não explicam. A relação família-parente. Existe a relação família e existe a relação familiar. Né? A minha filha casou, agora eu sou parente. Isso. Entendeu? Ela fazia parte da sua família, ela casou, ela passa a ser seu familiar. Isso, entendeu? Não, ela é meu parente. E ela e o marido e a filha são o quê? São a nova família. Então, são seus familiares, não são mais da sua família, são seus familiares.
São seus. Parentela. Não deixa de ser família. Hã? Parentela. Sim, o familiar que eu estou falando é parente. Continua sendo sua filha, mas constituiu uma nova vida, agora é seu parente. Falou. Apóstolo, será que no caso que ela está perguntando é o seguinte, é que na verdade um item não neutraliza o outro, conforme os mandamentos. Quando manda o pai honrar o filho, não vai neutralizar depois quando manda o pai cuidar do filho, o pai deixar em Deus orar para os filhos, não os filhos para o pai, conforme a irmã falou. Ok, mas caso ele não faça isso, não tenha feito por qualquer motivo, não neutraliza de quando Deus fala para o filho honrar o pai, mesmo que o pai não tesourasse para o filho. Então essa condição, mesmo ele casado, não neutraliza de quando ele puder sustentar sim seus pais. Agora é lógico, tudo com limite. Se ela ganha mais do que o filho, que tem lá sua família, ele vai ajudar dentro das suas possibilidades e não do que ela exija. Porque ele vai ter que fazer o cálculo. O que eu posso ajudar minha mãe? Em detrimento da minha família. Nutrir minha família. Então uma coisa não neutraliza a outra. Entendeu? Aí até aqui eu posso, mas eu quero mais. Mas eu não posso, porque eu tenho a família. À medida que eu puder, sinceramente, diante de Deus, eu vou lhe ajudar. Mas do que eu não puder, não o farei. E na realidade, nossos filhos casam, criam uma nova família, mas nunca vão deixar de ser nossos filhos, né? Fala, pastor Evaldo. Em Efésios 6, 4, fala assim: vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai na doutrina e na demonstração do Senhor. Aqui está sobre ainda a responsabilidade dos pais, a educação, a criação dos filhos. Mas quando os filhos constituem uma família, como o pastor Wilson falou, nós temos a responsabilidade agora com essa nova família que nós constituímos. Sim. Se os pais vêm a querer exigir dos filhos uma responsabilidade que antes tinham, ele está provocando, já está saindo do contexto que Deus determinou para pai e filho. Né? Então é o seguinte, a gente pode ajudar nas nossas possibilidades, mas primeiro está sendo a nossa nova família constituída. Né? Na realidade, senão a gente vai abandonar nossas responsabilidades. E na realidade, e é bom a gente estar aqui no momento desse, que você chega numa igreja tradicional e fala nesse versículo aqui, que agora não é mais honrar pai e mãe, é sustentar pai e mãe, nem para discussão da igreja. Entendeu? Então, quando a gente fala de herança, sempre normalmente é o pai que deixa a herança para os filhos. Mas se o filho morrer primeiro, o pai tem direito à herança do filho. Entendeu? A lei garante que o filho tem herança. Entendeu? O pai tem herança do filho, se o filho morrer. Então diz que ninguém quer que o filho morra primeiro. Entendeu? E uma outra coisa interessante, a gente hoje briga para ter coisas, para juntar coisas materiais, para deixar para a herança dos nossos filhos. A gente não sabe o problema que a gente está trazendo. A gente cria herança para deixar para os filhos, para depois os filhos brigarem entre si, se matarem para disputar uma herança. Então, a família da minha mãe eram 8 irmãos, e meu avô comprou um terreno de Jardim América, que hoje é uma praga, mas antigamente era uma bênção. Quando aquele bairro começou, era uma bênção. Eu fui criado lá, era muito bom. Eu cansei de andar pelo dia e ir até Caxias a pé, sem problema nenhum. Então, aí os meus tios, homens, fizeram casas no terreno, 4 casas. Moraram. As mulheres, que era minha mãe e as outras irmãs, casaram e saíram dali. E depois que meus avós morreram, os irmãos brigaram entre si para disputar aquilo lá. Eu estou vivendo uma situação dessa. Meu pai trabalhou muito e comprou um apartamento muito bom. E a minha mãe foi a última, eu dei todo apoio a ela no finalzinho da vida. Mas o meu irmão mais novo, que é da idade da minha filha, mais novo do que eu, até 20, eu sou mais velha que ele, 20 anos, ele morou com a minha mãe. Separou, quando ele viu que a velha estava mais ou menos, ele caiu lá. E acha que tem mais no apartamento dele, e daí? Achava que é briga, uma união com todo mundo,
Ele acha que tem mais direito que os outros. Se você quer mais, que nem eu tenho o meu, mas eu tenho irmão que precisa. Mas e aí? Às vezes não vale a pena muito a gente deixar a herança, não, porque... E eu tenho uma amiga também que comprou uma casa linda, ela trabalhou muito lá em Abetá, uma casa maravilhosa. Tem 3 filhos. Ela morreu, uma briga tremenda, a casa hoje valeria uns 400 mil, eles deram 100 mil para eles. É assim. E aconteceu também na família da Fátima, da minha esposa, 4 irmãos, e quando em 2 casas no terreno enorme, Jacarepaguá, e eu morei lá também, e depois nós saímos, compramos a nossa casa, saímos, e o irmão da Fátima foi morar lá, e ele ficou morando até depois da morte da minha sogra, e ele achou que tinha mais direito que todo mundo. Porque eu morei aqui. Ele achou que tinha mais direito que todo mundo. E no final das contas ele não tinha, todo mundo tinha o mesmo direito. Chegaram ao absurdo de falar na hora de vender a casa lá, ele podia falar assim, a Fátima não precisa de dinheiro porque ela tem casa É assim própria. mesmo, é desse jeito. Ela falou assim, não, mas você não tem casa própria porque não quiseram ficar encostados na casa do papai e da mamãe. Nós, quando eu e o Jorge conseguimos comprar uma casa pra gente, você também tem direito da herança, eu quero herança. Porque acha que você não tem direito. Então, quando a gente fala de herança, é muito mais complicado porque as pessoas estão buscando só o seu próprio interesse, só o seu bem-estar, e não o bem-estar dos outros. E quando a gente entende aqui, quando a gente fala essa palavra aqui, que eu acho que é um mandamento, como eu já falei, que é mais mal lido e interpretado na Bíblia, o honrar aqui é sustentar. Sustenta o olho já fala, sustenta o teu pai e a tua mãe. Aí vem a promessa, para que se prolongue os teus dias na face da terra que o Senhor Deus te dá. Então, você só vai ter prolongado os teus dias na face da terra se você honrar teu pai e tua mãe. Se você sustentar o teu pai e tua mãe. Se você bancar o teu pai e tua mãe. E quando a gente fala isso, as pessoas falam, mas é só dinheiro? Não, é em tudo. Como eu falei aqui, às vezes o teu pai e tua mãe estão querendo um beijo seu e um abraço. Só. Nem isso às vezes a gente dá. Aí vai chorar na hora que morreu. Aí quer comprar flores, né? Buquê de flores lá, flores. Quando eu vou a algum enterro e eu vejo essas histórias assim, eu falo assim, se gritar que quer ir junto, eu empurro. Não, me junto, eu empurro. Pô, vai, ué, quer ir? Quando for empurrar, corre na hora. Não, cara, não. Então, o que está falando? Então, nós falamos até agora de 5 mandamentos. Esses 5 mandamentos apontam para o relacionamento nosso com o Eterno. Os 5 primeiros mandamentos apontam para o relacionamento nosso com o Eterno. E agora, vem os outros 5, aponta o relacionamento entre eu e você. Teu Eterno é mole, que você está falando só você e ele, tudo bem, ele está escutando, muitas vezes ele não está nem, vamos dizer assim, não é te condenar, mas ele não está nem aceitando que você está falando com ele só para o seu próprio bem, né? Pedir mal, não receber porque pediu o vosso próprio deleite, mas ele está no relacionamento teu e dele. Aí agora a coisa, a partir do 6º mandamento, começa a apertar mais um pouquinho, que é você e teu próximo. Vamos lá. 6º mandamento. A nossa Bíblia está não matarás, né? Não, o texto original é não assassinarás. Matar, entende-se como tirar a vida de alguém. Assassinar é crime hediondo. É diferente. Então não assassinarás. Você não pode cometer o crime hediondo. Você não pode assassinar o teu irmão com a palavra que sai da tua boca. Hoje nós estamos vendo muitas pessoas morrerem espiritualmente porque nós estamos matando através da palavra. Diz que a palavra tem que ser para abençoar. Nós estamos usando a palavra muitas vezes para amaldiçoar as pessoas. Então você não pode assassinar ninguém com a tua palavra. O 7º mandamento, ele fala, não adulterarás. Então quando a gente fala não adulterarás, a gente acha que é só sexo. Não. Adulterar é tudo aquilo que tira o eterno do foco das nossas vidas. Tudo aquilo que tira a adoração, como nós já falamos aqui, a honra e a glória dele no ser da nossa vida, é adultério. Então, se você ama mais a tua família do que a Deus, é adultério. Tanto que ele chama adulta, ele chama de geração adulta, porque está adorando mais o bem material, adora mais o teu carro do que
você está cometendo adultério. Um casal de amigos meus, e um dia conversando, a esposa dele falou assim, tem dias que tem vontade de ser o carro do meu marido. Eu falei, por quê? Porque ele trata melhor o carro do que eu. Isso é adultério. Está tratando melhor o carro do que a mulher. Cuida mais do carro do que da mulher. Então, tudo aquilo que tira o foco do eterno da nossa vida acaba se tornando adultério. Então, se a gente adorar os fenômenos da natureza, o sol, a lua, as estrelas, as plantas, ou qualquer outra pessoa acima do eterno, nós estamos cometendo adultério. Adultério espiritual, porque você está tirando o Criador do foco da sua vida. O 8º mandamento. Você diz, não roubarás, né? Na minha Bíblia original diz, não sequestrarás. Roubo é subtrair alguma coisa para si, né? Furto é subtrair alguma coisa que não te pertence de alguém. E sequestrar é reter alguém no privado, privando da liberdade. Então, quando fala a palavra sequestro, você não pode reter para você aquilo que não é teu. Você tem a palavra, você tem que divulgar a palavra. Você tem vida, você tem que divulgar a vida. Você tem a bênção, você tem que falar da bênção. Nós fomos colocados nessa terra para ser abençoadores. Então, nós não podemos sequestrar para nós, quando você fala sequestrar, é guardar para você aquilo que o Eterno mandou que eu faça pelo meu próximo. Então, o que eu tenho que fazer pelo meu próximo, eu não posso guardar para mim. Eu estou sequestrando, mais do que roubar. O 9º mandamento. Não responderás como testemunho em mentira contra o teu próximo. A Bíblia é até bem clara que você não deve ficar como testemunha de ninguém, você não deve ser fiador de ninguém, né? Porque depois você pode cair na mão você fica na mão da pessoa. Quando você é fiador, quando você der testemunha e é um falso testemunho, você fica na mão daquela pessoa. Então, quando ele fala que você não pode, como testemunha em mentira contra o teu próximo, você não pode mentir. Aí eu vou tentar, de repente, chocar vocês um pouquinho. Mas tem uma coisa na Bíblia, ou fora da Bíblia, que não está na Bíblia, que a gente pode mentir. A gente pode mentir? Pode. Abraão mentiu, foi salvo. Um monte de anos que mentiu, foi salvo. Então ele falou para mim, tem uma coisa que você pode mentir para salvar uma vida. Diz que uma vida não tem preço. Então, a única, isso não está na Bíblia, eu estou falando, a única mentira que o Eterno perdoa na minha vida e na tua, salvar uma vida. Então, quando uma vida não tem preço. Eu uma vez falei isso, botei lá na minha mensagem isso, e teve uma apóstola que me esconjurou, que eu botei. Me esconjurou mesmo. Não, está repreendido em nome de Jesus, é quando o demônio, eu não sei o que. Eu nem falei nada. O Bruno foi e explicou para ela. O Bruno foi e explicou para ela o que é. Salvar uma vida. Então, quando você pergunta, você mentiria? Não, eu não vou mentir. Eu não minto. Aquela mentirinha, o telefone tocar diz que eu não estou, não sou eu. É mentirinha. Qualquer mentira é mentira. Mas existe uma mentira que Deus ele leva em consideração, entre aspas, ele te absolve. É quando você mente para salvar uma vida. E nós temos testemunhos vários de pessoas que foram salvas por causa de uma mentira. Então, não é para a gente ficar mentindo. Não. Uma coisa que Deus quer. É quando você mente para salvar uma vida. Então, diz que você não tem que levantar calúnia, você não tem que levantar falso testemunho, você não tem que ser testemunha de ninguém para o mal. Você tem que ser testemunha para o bem. Então, quando a gente fala de fiador, a Bíblia diz que você não deve ser fiador de ninguém,
Eu tive um comércio e eu tive uma dificuldade que eu precisava de um fiador e a pessoa só aceitava o fiador, não aceitava nada. E eu falei, como é que eu vou arrumar um fiador? Sempre eu disse que não deve ser fiador. E conversando com as pessoas, aí uma pessoa chama de ímpio, porque não professava Jesus, né? Esse homem se converteu no dia da morte dele, glória a Deus. Ele só virou para mim e falou assim, eu sei que você está precisando de um fiador, né? Eu falei, estou. Por que você não pediu? Eu falei, porque a Bíblia diz que eu não deve pedir. Tudo bem, mas eu vou ser teu fiador assim mesmo, porque eu confio em você. O cara me deu muito mais responsabilidade de honrar o nome dele do que qualquer outro. Entendeu? Ele falou, eu confio em você, pode botar o meu nome, que eu sou teu fiador. Aí eu falei, mas não, eu falei que a minha esposa, ela concorda, ela disse que você é um cara íntegro, e pode botar o nosso nome lá, que nós vamos ser teu fiador, nós vamos honrar você. Então, quando a Bíblia fala isso, ela está dizendo que você não pode ser, acobertar coisas erradas, você pode ser conivente com falcatruas, ser conivente com coisas que não provêm da palavra de Deus, coisas que não vão te trazer bem, isso você não pode fazer. Então, quando ele fala aqui que você não pode responder como testemunha, para coisas erradas. O irmão está precisando ter uma causa da justiça, você sabe que a causa do irmão é verdadeira, você pode ir testemunhando. Eu fiz a testemunha de um caso da justiça e chegou lá o advogado da pessoa, falou da pessoa, não era da pessoa que eu estava fazendo testemunho do outro, contra, né? Virou para mim e falou assim, o senhor tem que falar isso. Eu falei, peraí, eu não fui chamado aqui para isso, eu fui ser chamado para ter testemunho. Se você quer que está me chamando para dizer que eu tenho que mentir, você pede o juiz nem para me chamar. Se o juiz me chamar, eu vou falar aquilo que eu presenciei. O advogado ficou maluco, ele falou, não pode, não. Mas não pode, o senhor está querendo que eu minta, eu não vou mentir. E por sorte, o juiz não me chamou, você chama para desmascarar o advogado na frente de todo mundo. Eu fiquei esperando, se o juiz me chamar, eu vou falar a verdade. Então, quando a gente está falando aqui de você não julgar o teu próximo, não ficar com fiador, de pessoas inidôneas, pessoas ruins. Você sabe que a pessoa é ruim, você sabe que a pessoa vai cara de pau, que a pessoa é picareta, que a pessoa vai te dar uma volta, ele está arrumando um problema para você. Porque depois você vai ter que ficar cobrando e a pessoa não te paga, não te honra, não faz nada e ainda fica com raiva de você. Então, é questão de índole de cada um. E o 10º mandamento diz, não desejarás o que é do teu próximo, né? Não cobiçarás as coisas alheias, né? Mas não desejar o que é do teu próximo. Cobiçar é um desejo moderado e desenfreado, ambição por algo que não lhe pertence. Desejar é a vontade de possuir ou fazer aquilo que é dos outros. Então, você não deve invejar o teu próximo, né? A inveja é eu querer o que a pessoa tem. Mas você não trabalhou, não chegou lá, não buscou, não andou, não fez por merecer aquilo e quer aquilo que o outro teve contigo. Talvez muitas vezes com dificuldade, você com dificuldade, você tem inveja, olho grande de uma vez que tem. Então o desejo de ter uma vida saudável, todos nós temos que ter. De ter o melhor, todos nós temos que ter. De dar o melhor para a nossa família, todos nós temos que ter. Mas a partir do momento que esse desejo me leva a fazer coisas erradas para alcançar o objetivo, nós passamos a cobiçar o que é ele. Então, quando você está cobiçando, é você desejar o teu próximo, é você fazer coisas erradas para alcançar aquele objetivo. Tiago 1, 14 e 15 fala assim, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, desejo desenfreado. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte espiritual. Tiago está falando aqui, desejo desenfreado, para enganar perfeitamente os outros, entendeu? Induzir as pessoas a errar por meio de astúcia. Eu vou induzir você a errar, para poder me dar bem. E depois de consumado, depois de gerado, quando ele fala concebido o pecado, vem a morte espiritual. Então, quando a gente fala aqui que eu não tenho que desejar o que não é meu, está falando que você tem que, a palavra de
Deus lá em Provérbios 30, né? Palavras de Agur: não me deis do muito nem do pouco, não me deis do muito, para que eu farto venha te negar, e nem do pouco, para que eu venha blasfemar o teu nome. Mantenha-me da minha porção acostumada. Então, quando você fala não desejar o teu próximo, Deus está falando, mantenha da tua porção acostumada, mantenha o que eu estou te dando, e dá glória a Deus. Mas tudo bem, mas eu quero mais, trabalhe para ter mais, faça por onde para ter mais, busque para ter mais. Tem um linguajar que os outros tem que correr atrás, né? Você não tem que correr atrás de nada, que diz que o sinal vai seguir o que crê. Se eu creio, você crê, o sinal tem que andar atrás de mim, você tem que correr atrás de mim, você, e não nós correndo atrás dele. Então, quando a gente fala que eu não tenho que desejar para mim o que é do meu próximo, amém, é do meu próximo, glória a Deus que é do meu próximo. Aí perguntaram para mim, qual o carro que o senhor gostaria de ter? Eu falei, o que eu tenho, porque é o que eu posso manter. O senhor gostaria de ter a BMW? Gostaria. Um Mercedes? Gostaria. Um carro importado? Gostaria de ter. Um SUV? Eu adoro SUV e não tenho. Acho lindo um SUV, mas não tenho. Porque eu não consigo. Deus falou assim, vou te dar, você não consegue manter. Tem que pagar IPVA, pagar seguro. Pneu. O pneu de uma BMW custa mais de R$1.000 um pneu. Entendeu? Para onde você tem para manter? Então você mantém na tua porção acostumada. Você, mas o meu irmão tem uma BMW, amém que ele tem uma BMW, glória a Deus que ele tem uma BMW, que o Senhor me dê força para que um dia eu venha ter uma. Vou dar um exemplo do bem material. A gente diz que eu não tenho que cobiçar o que é dos outros, eu não tenho que desejar o que é dos outros, é dele, amém, glória a Deus por isso. Então, você se mantém da sua porção acostumada, seja satisfeito com o que o Eterno tem te dado, e com certeza ele vai te dar muito mais. Então podemos, como nós falamos, os 5 primeiros mandamentos, é o nosso relacionamento com o Eterno, né? E os outros 5 são nós com o nosso próximo. Então, 5 relacionamentos relacionados com o Eterno, 5 mandamentos relacionados com o nosso próximo. Quando Moisés desceu lá do Monte Sinai, com as tábuas juntas e não abertas, as tábuas estavam fechadas, não estavam abertas. A Bíblia não, os oráculos aí mostram Moisés com as tábuas abertas. Diz que quando ele desceu do monte, ele estava com as tábuas fechadas. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Fechada, a palavra era para ser aberta quando ele chegasse lá, o povo ver. Porque a palavra ele já sabia, Deus tinha falado com ele. Então, o Eterno eu já falei aqui, que é relacionamento. Ele é um Deus de relacionamento. Então, quando a gente une os 5 primeiros mandamentos com os 5 últimos, nós vamos ver semelhança entre eles. Se você pegar os 5 primeiros mandamentos e unir com os 5 últimos, nós temos alguma semelhança entre eles. Os 5 princípios, aí vamos falar dos relacionamentos. Eu sou o Senhor teu Deus, que é o primeiro versículo, com o 6º versículo, não assassinarás. Não devemos conhecer o Eterno, mas reconhecer que em todo indivíduo habita uma fagulha da natureza divina, pois todos fomos criados em imagem e semelhança do Eterno. O segredo para nos relacionarmos bem com o Eterno e com o nosso próximo é não só reconhecer como o Eterno, como Deus, mas reconhecer o Eterno fora dele. Eu tenho que conhecer ele dentro dele, fora dele? Isso como é reconhecer o Eterno dentro dele? Reconhecer que ele é tudo. E como é que é reconhecer o Eterno fora dele? Reconhecer o Eterno na vida do meu irmão. É Deus na vida do meu irmão. Então, quando está falando, relacionando que eu sou o Senhor teu Deus e não assassinarás, eu estou vendo Deus nele, estou vendo Deus em cada um de nós aqui. Então, diz que eu não posso tirar a vida do meu irmão. Relacionando o versículo 2, diz que eu não posso tirar a vida do meu irmão. Porque o meu irmão nasceu com um propósito. Como nós nascemos com um propósito, nosso irmão também nasceu com um propósito. E quando nós não fazemos isso e falamos mal do nosso próximo, estamos assassinando aquele que habita no nosso próximo.
Começa a apertar. Laxou. Quando eu falo mal do meu próximo, eu estou falando mal daquele que criou ele. Eu estou dizendo que aquele que criou não serve. Aí, eu estou abrindo um parênteses aqui, uma jovem me perguntar uma vez na igreja: pastor, eu posso fazer tatuagem? Pode. Aí eu posso fumar? Pode. Eu posso fazer? Pode. O que eu não posso? Herdar o reino. Aí eu perguntei assim: a tatuagem é para quê? Aí é para ficar mais bonitinho. Então você está dizendo para Deus que Ele te fez de mau jeito, que você não gostou do jeito que Ele te fez. Ela olhou na minha cara. Não, não é isso. Eu falei: você está falando de botar uma tatuagem para ficar mais bonitinha, é para chamar a atenção dos outros, e está dizendo que Deus, você não gostou do jeito que o Eterno te fez, que você quer ficar mais bonitinho. Aí ela falou assim: mas eu queria botar silicone. Eu falei: pode. Aí ela botou silicone, levava a blusa para a igreja só com a blusa decotada, para todo mundo ver o espelho. Está honrando a quem? Então, é pecado. Ah, mas se for deformação física, amém, não tem problema nenhum. O problema é onde você vai botar o teu coração. Então, pessoas com queimadura, botam uma tatuagem, mas não é, aquilo não pode ser um tipo de adoração. A Bíblia diz que a tatuagem descende lá dos egípcios, lá, uma adoração a ídolos. A gente pode fazer um estudo sobre isso, entendeu? Que é adoração a demônios, entendeu? Eu trouxe um estudo sobre, está até lá na internet, sobre piercing. E várias pessoas falam assim: nunca tinha escutado isso. Eu falei: eu também não, até o dia que eu escutei falando sobre piercing, tatuagem e piercing, entendeu? A gente vou trazer um dia aqui para a gente esse estudo. E teve gente que me condenou. Mas eu quero fazer para ficar mais bonitinha. Fique mais bonita, mas você está dizendo para Deus que não gostou do jeito que Ele te fez. Aí quer botar silicone na bunda, falando em português claro. Aí vai para a igreja com manequim 44, bota 38. Ainda bota a calcinha vermelha e enfiada no rabo. Bom, falando em português claro, você está fazendo o quê, cara? Você está assassinando o teu irmão que está atrás de você. Muda de lugar. Está assassinando o irmão que está atrás. Porque o cara não vai assistir o culto. Fala, meu irmão. O marido da minha tia falou para ela: Lundinha, eu estou lá assistindo o culto. Falei que eu vou passar uma assim na minha cara. Que isso? Entendeu? Então, mas é isso. Aí bota a roupa sensual para chamar a atenção. Deus, graças a Deus me fez assim, cumprido e mal acabado. Veio em Brasília. Que se ele me fizesse mulherão, ia ser aqui no mesmo. Entendeu? Então, eu quando eu me converti, em 1995, eu sou convencido até hoje, mas eu me convenci em 95, e na igrejinha lá em Realengo, e tinha umas irmãzinhas que sentavam no primeiro banco. A gente tinha que ministrar de costa, porque mandava ajoelhar e via os peitos. Sentava tudo. Via as calças, via tudo. Então, aí vai falar com a irmã: não, mas então senta na cadeira de trás. E um dia eu cheguei no pastor e falei assim: não conhece essa menina aqui na frente, eu não subo mais aqui. Ah, mas o senhor olha, ninguém é seu. Então você tá a cara ajoelha. Eu falei assim: vai tu ver os peitos. Aí ele: senta aí. Amor, vai assistir culto aonde? Na igreja católica coloca, né? Então vai assistir culto aonde? Entendeu? Eu vou dar um exemplo ainda mais chocante. Eu fui numa vigília e eu fico só olhando. E começou lá um roda, parecia do negócio do Silvio Santos, roda Jequiti e roda. Aí teve uma que veio, porta da igreja, estava lá atrás, sentada no meio da porta da igreja, correndo, se jogou aqui na frente. Quando ela se jogou, o saião dela veio parar na cabeça. Ela estava com uma calcinha fio dental, entendeu? E ficou com a bunda exposta. Então, eu levantei de onde eu estava. Quando ela levantou, eu falei: eu te repreendo, demônio, em nome de Jesus. Ó, puf, caiu no chão. Aí foram levantar e falei: não, deixa ela aí. Vai servir de exemplo para ninguém fazer mais.
Eu não tenho mais um roda-roda na igreja enquanto eu falo. É o demônio usando as pessoas dentro da igreja. Você está assassinando o teu próximo. Então, nós temos que reconhecer Deus dentro dele, como ele é, e reconhecer Deus fora dele. Quando eu reconheço Deus fora dele, eu olhando para cada um de nós e vendo a imagem e semelhança do Pai. Amém? Aí ele fala no versículo 2: não terás outros deuses diante de mim, fazendo a comparação com não adulterarás. Está dizendo que o Eterno não pode ser substituído, pois não existe ninguém igual a Ele, nem semelhante a Ele. Da mesma forma que o nosso próximo também é único. A sua alma e o seu espírito são únicos. O meu próximo é único. Nós somos únicos. A nossa impressão de forma é igual a cada um. Brinca dizer que a forma que você foi feita está lá, foi jogada fora. Porque não tem ninguém igual a você. Então nós somos únicos, criados à imagem e semelhança do Altíssimo. Então não existe ninguém igual a ninguém. O nosso próximo é insubstituível. Então, quem diz isso, que o próximo é insubstituível, não troca de marido, não troca de esposa, não nega a sua família. Porque quando você fala, não deu certo, vamos procurar de novo. Não deu certo porque você não teve vergonha na cara de escolher direito. Mas vou tentar de novo. Vai tentar quantas vezes? Até Jesus voltar? Vai fazer igual o Fábio Júnior, 9 vezes, sei lá. Entendeu? Tem um cantor aí que 5 vezes 6. Entendeu? Um cantor evangélico aí, Kleber Lucas, 5, 6 vezes. Vai dizer que está tentando até encontrar a pessoa certa, o varão certo, a varão certa. Isso é falta de vergonha na cara. Ainda dá tempo. Se você gostou, tudo bem. Se você não gostou, depois você reclama com a apóstolo, liga para ele. Mas é princípio. Você está dizendo que diz que o casamento é até o fim, né? Tem que aturar. Escolheu uma altura. Mas tem casos que também se permite, né? Da briga, espancamento, agressão física. E lógico que Deus permite isso. Que ninguém é para bater ninguém é para agredir ninguém. Então diz que é só o homem que bate na mulher, né? Mas tem mulher que joga água fervendo quando o marido está dormindo, entendeu? Tem mulher que dá veneno, como deu uma aí agora, que casou com um cara e deu veneno pro cara, e ainda ficou com o cara por 3 dias, entendeu? Então, a outra que esquartejou o marido, a Tsunaga, entendeu? Então tem mulher também matando muita gente. Mas diz que quando não serve, caso a caso. Por isso, deixou a lei do divórcio. Não deveria ter essa lei, mas se deixou essa lei para quê? Para esses casos que tem que ser julgado. Entendeu? E nós temos que entender que eu não posso adulterar contra o meu próximo. E diz que também que nós temos que ser leais. Se eu sou leal, o meu cônjuge é insubstituível. O seu cônjuge é insubstituível. Isso não se aplica só ao casamento, não, mas também relacionamento de amizade. Todos nós temos uma missão a cumprir nessa vida. E nós devemos ajudar uns aos outros a alcançar essa missão. Aí ele fala no mandamento 3 com o mandamento 8. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não sequestrarás. Usar o nome do Eterno em vão é falta de temor e tremor. Por que temor e tremor? Temor é você fazer as coisas do Eterno com reverência, com ordem, com decência. Tremor é ter medo mesmo. Eu sempre falo aqui, Hebreus 10, 31, horrenda coisa que ainda não do Deus vivo. Então tremor. Então, eu tenho que entender que Ele é o galardoador de todas as coisas. Ele conhece até os limites do nosso relacionamento.
E existem cercas que não podem ser ultrapassadas. Cerca que não pode ser ultrapassada. Você está casado? Não deve pular um muro. Você está casada? Não deve pular um muro. Podia dar vários outros exemplos. Né? E como é pular o muro é só? Não. Quando você fala o nome de Deus em vão, você está pulando o muro. Quando você está amaldiçoando o teu próximo, você está pulando o muro. Quando você está maquinando mal contra alguém, você está pulando o muro. Você está ultrapassando limites. E o excesso de intimidade nos faz esquecer os limites. Nós podemos ter amizade com todo mundo, ter intimidade com as pessoas, mas o excesso de intimidade te faz você esquecer os limites. Eu estava vendo um filme outro dia e o cara era um promotor de justiça e o secretário dele se esqueceu e chamou ele de você na frente dos outros. Cara, ele tomou uma bronca do cara na frente de todo mundo. Mas por quê? Eles eram amigos, mas ali ele estava um promotor de justiça, o cara era um atendente, ele não tinha que honrar a pessoa, ele não podia usar a intimidade dele e perceber o limite. Uma vez nós estávamos na igreja e não é questão de me chamar de pastor, de apóstolo, mas dentro da igreja estava rolando, o irmão que estava ali, ô Jorge, vem cá. Eu até fui. Quando acabou, eu chamei ele e falei: você é meu amigo, a gente joga bola junto, a gente bate papo junto, a gente viaja junto, mas dentro da igreja é pastor Jorge. Eu te faltei com respeito. Não, você não honrou o líder da igreja. Então, você entende isso? Aí você está honrando. Pastor Jorge. Lá fora você pode me chamar de Jorge. Mas aqui dentro, a gente tem que dar honra. Quem tem honra? Então, esse princípio é que nós temos que respeitar o limite um do outro. Todos nós temos limites. Tem muita gente aí que está sem limite. Apóstolo. Pois não? Nesse caso aí, o entendimento, a pessoa tem que ter de que não é que ela está querendo exaltar demais ao superior. É para que isso traga bênção para ela mesma. Entendeu? Porque senão a pessoa pode entender aqui, sei lá, de que o outro está querendo ser soberbo. Não, é um aviso, é uma orientação para a bênção de quem não está se comportando mais adequadamente. Tanto que eu não quis ser resulta em bênção. Tanto que eu não quis ser soberbo, que eu não chamei ele na frente, a gente não chamei a atenção dele na frente de todo mundo. Eu esperei acabar, quando acabou, eu chamei ele no canto e falei com ele. Para não mostrar soberba. E não em maltrato, não está maltratando, está orientando para que aquilo sirva de que quando a pessoa se comportar adequadamente, ela mesma seja abençoada por Deus. Então, fala, minha pastora. Essa paz na igreja. Isso a gente aprendeu com nossos pastores também no início, né? Obrigada. Por exemplo, se é o diácono, né? Como meu esposo, mas se eu chamar o diácono Genival, se é a pastora Cristiane, pastor Jorge, não, é a questão do respeito, de ser abençoado sim, como o pastor falou, mas também quem está chegando identificar e saber que tem um respeito. Os nossos pastores de raiz lá do início, eles chamam muito nossa atenção e para quem está chegando em relação a isso. Porque se eu chamo ou fulano, ou ciclano, ou bertano, quem está chegando não entende. Então assim, é importante que quem está chegando tenha esse respeito. A minha filha se formou, é minha filha, eu chamo normal em casa. Mas se eu for no consultório dela estar doutora fulana, para ver que tem um respeito em relação a ela, quem está ali ao redor vai chamar de tal forma. Assim nós aprendemos. O excesso de intimidade nos faz esquecer dos limites. Há uns 5 anos atrás, o apóstolo Paulo Ventura nos ensinou
que quando um pastor, sendo outro pastor de pastor, ativa o ministério daquele pastor, porque tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Sim. Quando eu falo pastora Eliane, pastora Cristiane, o ministério dela está sendo ativado, quando ela me chama de pastora, isso não é vaidade, isso é bíblico. Isso. Isso é uma forma de honra, isso é honra. Entendeu? Quando fala que eu digo versículo que sustenta teu pai e tua mãe, quando você chama uma pessoa de pastor, você está sustentando o ministério dele. Você está dando honra, você está sustentando, honrando o ministério dele. Teve um irmão lá, uma vez na igreja, que chegou para mim e para um outro pastor, que éramos os líderes da igreja, e virou para a gente e falou assim: eu queria uma reunião com vocês dois. Tá, vamos ver. E começaram a conversar e falou assim: eu não reconheço vocês como pastores da igreja. Eu falei: então você pode ir embora, a porta da rua está ali. Não, olha. Se você não reconhece a gente como pastor da igreja, você não serve para trabalhar com a gente, pode ir embora. Ele falou assim: mas se eu não quiser ir, o problema é seu. A porta está ali aberta, eu não posso fechar para ninguém, mas você não tem mais a nossa bênção. Imagina o que é não ter a bênção. O Ministério de Louvor lá de Nova Iguaçu, que foi muito afamado aí, que bombou aí muitas das vezes aí, que fez músicas excelentes, que todo mundo escutava, né? Esqueci o nome da igreja lá. E Apacentar de Nova Iguaçu, entendeu? Eu acho que é. Marcos Gregório, isso aí. E um dia eles chegaram no Marco Gregório, desse testemunho, chegaram no Marco Gregório e falaram assim: nós queremos uma carreira solo, porque agora nós construímos um ministério, a igreja está ganhando e nós queremos ganhar mais. Ele falou assim: tudo bem, vocês podem ir, mas não tem a minha bênção. Cadê o ministério deles? Você escuta falar mais? Ele falou: vocês podem ir, mas não tem a minha bênção. A bênção é minha. Cadê o ministério de louvor? Acabou. Por quê? Quiseram ser maior do que o líder. Estavam desonrando o líder, a liderança. Estavam deixando de sustentar a liderança. Porque acharam que estavam dando dinheiro, com o louvor deles estavam dando dinheiro para a igreja. Na realidade, eles estavam ganhando dinheiro porque eles tinham a bênção do pastor da igreja sobre a vida deles. É o que nós estamos falando aqui. O excesso de intimidade nos faz perder os limites. Então, o versículo 4 com o 9. Lembra do dia de sábado, não responderás como testemunha. O sábado é um testemunho que o eterno Criador dos seus fez com os seus. Então está dizendo que nós não devemos dar falso testemunho e devemos guardar o sétimo dia. Já falei que se o seu sétimo dia é o domingo, é a segunda, é a terça, é a quarta, a quinta, é a sexta, é o sábado, tudo bem. Não condene quem faz diferente da gente. Os irmãos estão certos, isso é para o judeu, a Bíblia é para todo mundo. Se a gente não está cumprindo, depois nós vamos dar conta. Entendeu? Então, cada um guarda. Então, esse sétimo dia foi criado como um sinal entre o Criador e a criatura, né, que somos nós. E nós não devemos ser mentirosos com as nossas ações, nós temos que ser testemunhos da verdade. E o princípio é que nós temos que julgar sempre com equidade. Por isso que eu falei: você não posso julgar o meu irmão que faz ou que não faz. A Bíblia diz: você não deve julgar aquele que faz e aquele que não faz. Na realidade, se você faz e escandaliza o teu irmão, você não deveria nem fazer. E para a gente terminar, aliás, ainda falta mais, para terminar, sustente teu pai e tua mãe, que é o verso 5, não desejarás o que é do teu próximo. Então, nós devemos sustentar nossos pais e nossas mães quando eles necessitarem. E aí estaremos demonstrando gratidão a eles, algo que tem sido esquecido nos nossos dias. Filhos rebeldes contra pai e mãe. Passou um negócio aí na internet que virou moda, que a mãe foi comprar um negócio para um iPhone, a filha comprou um 13, ela queria um 15, o garoto com 20 anos se jogou no chão e ficou jogando. Sai meu filho, ele chega de porrada, falando por toda a história. Ela com 20 anos, a mãe foi lá, comprou um iPhone 13, ela se jogou no chão, ela queria um 15, ficou se debatendo. É igual que dessa animada. Meu filho? Perdão a expressão, não tinha. Aquilo não é fake, não? Aquilo é fake. Tudo bem, mas chamou a atenção, tá bombando aí na internet, todo mundo tá vendo. E a mãe tinha 11. E a mãe tinha 11, ela queria um 15. A filha é um 13.
Então, eu vi na cidade, no 1º de março, a mãe com um garotinho devia ter uns 3, 4 anos, ele pediu não sei o que para a mãe falou que minha idade, se jogou no chão, ficou esperneando. A mãe foi embora. Quando ele viu que a mãe não ia parar, ele levantava e disse, então, quando a gente fala de sustentar, é ser grato, é demonstrar gratidão, é cuidar, guardar. Se você pode dar, você dá. Se você não pode, escrever seu filho, eu não posso te dar. E ele tem que entender. Por isso que diz que instrui o teu filho no caminho que deve andar, quando ele crescer, você desviará. Você tem que impor limite na vida. Nós temos limite e ninguém morreu. E por que você não pode impor limite na vida do teu filho? Não, isso não pode dar, mas eu quero, mas não pode. Mas eu quero, mas eu não vou dar. E aí? Então, acho que eu não tenho que cobiçar aquilo que não é meu. Se eu não tenho aquilo, é porque o Eterno não quis me dar, ou porque eu não tenho competência para ter, como já falamos aqui. Então, aquilo que é do meu próximo é dele. Aquilo que é meu e seu está guardado no Eterno, para nos dar no tempo certo. Então, quando nós julgamos o nosso próximo, nós estamos criticando aquele que criou o nosso próximo. A pastora queria botar até o casaco. Estou brincando. Então, todo filho que tem problema com os pais incorre no pecado da cobiça e de falta de gratidão. Todo filho que tem problema com o pai incorre no pecado da cobiça e da ingratidão. E quando nós fazemos isso, quando nós estamos cobiçando sendo ingrato, nós também estamos concorrendo com o nosso pai. Se eu sou filho, eu faço beicinho, bato o pé, eu estou falando, pai, eu não vou dar. Eu não vou dar e cala a boca. Paulo, eu espinho na carne, cala a boca, Paulo, não vou te dar. Moisés, eu quero entrar na corrida, só vai ver, cala a boca, que eu não vou te dar. A graça me basta. A graça me basta. E se a gente entendesse esse versículo de que a graça do Senhor me basta, mas eu estou muito melhor, né? Então, quando a gente faz birra, quando a gente bate pezinho, a gente está achando que o Eterno é incompetente para nos dar as coisas. Quando você fala mal do teu patrão, você está falando mal do Eterno, que botou o teu patrão para te abençoar. E por aí vai. O Eterno nos deu os pais corretos. Você não está no padrão, não teve o pai errado, não teve nada não. Os pais estão corretos. Você teve o pai correto, é correto. O Eterno te deu o correto. Mas meu pai, como eu sou ali, o pai é homossexual, a mãe é lésbica, e não sei o que, é traficante, bandido, é teu pai também. Você tem que honrar ele. Oi. Os senhores têm nos ensinado sobre a oração do dia de agradecimento. Desde esse tempo, eu tenho incluído na minha oração, né? Porque a Bíblia fala que Jesus veio na plenitude dos tempos, né? Para ser o nosso Salvador. E eu entendi de que cada um de nós que viemos no tempo em que veio na plenitude, enviado por Deus, do seu próprio tempo. De maneira que o meu agradecimento a Deus também, eu tenho feito essa oração, né, junto a essas outras, de agradecer a Deus por ter me trazido nesse tempo, né, de ter dado a aula conforme os senhores têm nos ensinado, e de que desde quando eu me constituí um zigoto, né, que na verdade é a união do espermatozoide com o óvulo na barriga de nossa mãe. Então eu agradeço a Deus, tenho agradecido a Deus pelos pais que Ele me deu, né, e eu não tinha não era muito comum de eu fazer isso. Estou agradecendo praticamente todos os dias.
do tempo em que Deus me sustentou e me abençoou no ventre da minha mãe, né? E depois do pós-ventre, né? Até aqui eu tenho pedido, agradecido a Ele, né? Por causa de todos os livramentos, tudo que Ele tem feito. E assim, em cima disso aí que o Senhor tem ensinado a gente. Então, quem é grato não cobiça as coisas do seu próximo. Quem é grato sustenta e honra. Nós temos que ser gratos aos nossos pais. Nós temos do Eterno aquilo que precisamos para cumprir o propósito dele aqui na terra, ou não? Os exemplos que a gente tem na Bíblia de quem cobiça o que o outro tem é sempre de destruição. A respeito que Saul esqueceu do reinado dele. Obrigada, pastor. Que Saul esqueceu do reinado dele para perseguir Davi. A gente sabe o que aconteceu com Saul. O rei Acabe sendo rei, tendo tudo que tinha, fixou ali a vinha de Nabote, perseguiu e a situação que aconteceu. Se a gente for procurar, com certeza tem vários outros exemplos. Sim. Que sempre que você cobiça o que é do outro, é destruição para si próprio. E uma coisa que aconteceu com Saul, e que muita gente não entende. Saul nunca podia ser rei de Israel. Porque ele era da tribo de Benjamim, e a promessa do cetro de Israel era sobre a tribo de Judá. Ele foi rei porque o Eterno permitiu, porque o povo pediu um outro rei, um rei igual a ele. Eu quero um rei igual a todo mundo, então eu vou dar um rei segundo o coração de vocês. Aí permitiu que fosse um rei que não fosse da tribo de Judá. Mas jamais Saul poderia ser rei de Israel. Então, nós temos aquilo que precisamos, e quando somos gratos ao Eterno, nós temos a garantia de ser honrado por Ele, pois Ele sonda a intenção do nosso coração. Então, o princípio é que nós temos que ser gratos a Deus em tudo. Então, nós temos que entender que esses princípios que nós estamos falando aqui mostram a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Entendeu? A nossa vida, a partir desse momento, a partir de hoje, como pai, marido, mãe, filho, entendeu? Como esposa, como trabalhador, como obreiro do rei, nós temos que entender a mudança. Aí nós vamos pegar o versículo lá em Malaquias 3,18, o pessoal acha que só falou de dinheiro. E outra vez vereis a diferença entre o que serve ao justo e o que serve ao ímpio, entre o que serve ao Eterno e aquele que não serve. Se você cumprir o que está falando, você está servindo a ele, não está servindo a ele. E aí muitas pessoas pregam esse versículo achando que é só dinheiro. A Bíblia fala mais em dinheiro que salvação. Não? Mas ele está falando aqui, se você fizer o que eu estou te ensinando, o que eu estou te dando, você vai ver a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve. Amém, meus amados? Então essa foi a palavra que o Senhor permitiu que a gente tivesse hoje, tá? E um dia eu vou falar com o nosso apóstolo, vou trazer a palavra sobre piercing e sobre tatuagem crente, aprender um pouquinho mais. Valeu? Então vamos orar ao Senhor. Pai, eu quero te dar toda a honra, glória, louvor e majestade por essa palavra. Pai, eu quero te agradecer, porque tu é um Deus de princípio, tu colocou para a gente os teus princípios hoje mais um pouco, para a gente possa aprender e crescer um pouco mais em graça e conhecimento, Pai. Que o nosso coração não saia daqui turbado com coisas que escutamos, que talvez não estejam de acordo com a Bíblia que nós temos em casa, Pai. Mas estamos falando da tua palavra através do contexto original dela, Pai. E que haja em nós revelação, que haja em nós discipulado, que haja em nós temor e tremor de Ti, Pai. Que nós possamos a cada dia mais e mais sermos um pouquinho mais fiéis a Ti, honrar o nosso próximo, honrar os nossos pais, sustentar os nossos pais, abençoar a nossa família, abençoar a nossa parentela, para que a honra, a glória sejam tua e o nome do Senhor seja glorificado e exaltado nas nossas vidas. Eu te dou toda a honra, a glória, a louvor e majestade e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos ofertar ao Senhor.